Sou o professor Raimundo Nonato. Daremos continuidade ao tema da aula anterior, pressão atmosférica e a atividade humana relacionada às mudanças climáticas. Com o surgimento das indústrias e o uso excessivo desses derivados do petróleo, houve uma grande quantidade de emissões de poluentes na atmosfera. Esses poluentes na atmosfera foi uma das causas que preocuparam muitos cientistas. Perceberam que o planeta estava superaquecendo. Assim, os cientistas começaram a estudar alguns gases, principalmente os clorofluorcarbonos, denominados de CFC. Esse composto desses gases chegava até a camada de ozônio na estratosfera e assim havia quebra dessas moléculas de gás ozônio, reduzindo a quantidade desse gás na camada de ozônio. Na região do Polo Sul, sobre a Antártida, percebeu-se a redução desse gás nessa camada. Isso facilitava a emissão intensa desses raios ultravioletas até a Terra, devido a essa diminuição desse O3, ou seja, do gás ozônio. E ainda, como esses raios ultravioletas chegavam em grande intensidade até a Terra, o gás carbônico ele também se intensificou a sua liberação para a atmosfera. Isso fez com que esse gás carbônico ficasse retido, ocasionando um efeito estufa na Terra, ou seja, os raios ultravioletas que chegavam até a superfície terrestre, ao ser refletidos, eles eram impedidos por essa camada de gás carbônico, certo, na atmosfera, de retornar para o espaço. Os cientistas começaram a perceber que havia grandes mudanças, grandes variantes no planeta devido a esse aquecimento global ocasionado pelo efeito estufa. Podemos destacar a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, que é denominada de ECO 92, onde vários participantes escreveram a Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre principalmente as mudanças do clima, reconheciam que essas mudanças elas deveriam diminuir. As atividades humanas elas estavam contribuindo principalmente para o aumento desse aquecimento e assim discutir medidas para que cada país pudesse reduzir a emissão desses gases que estavam promovendo o aquecimento do planeta, ou seja, o efeito estufa. Foi realizado um encontro no Japão, na cidade de Kyoto, onde foi assinado por vários representantes de países um protocolo, que foi denominado Protocolo de Kyoto. Nele constavam algumas propostas bem objetivas e ele foi criado em 1997, onde o principal objetivo desse protocolo seria representantes dos países diminuir a emissão de poluentes. Essa ação ela era internacional, ou seja, todos os países deveriam reduzir de forma concreta essas emissões desses poluentes que provocam o efeito estufa. Então, esse protocolo, muitos dos representantes assinaram e se responsabilizaram em reduzir essa emissão de poluentes. Percebe-se que esse protocolo só entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005 e iniciaram o desenvolvimento de projetos para diminuir a taxa de emissão de gases do efeito estufa e teriam um prazo até 2012 para já mostrar, através de seus projetos, essa redução. Os Estados Unidos ele emite cerca de 25% desses poluentes para a atmosfera. Os líderes desse país se recusaram, alegando-se que essa redução de emissões de gases para a atmosfera iria embargar o crescimento econômico do país. Então, eles se recusaram a aderir a esse acordo realizado no Japão, na cidade de Kyoto, em 1997. Então, só lembrando que esse acordo só entrou em vigor em 2005. A quantidade imensa de poluentes que foram emitidos durante esses anos. Então, mesmo que os países eles pudessem realizar projetos para diminuir e mostrar isso até 2012, já essa redução, a quantidade durante esse intervalo de tempo, de 97 a 2005, foi muito tempo, né? Com certeza, bilhões e bilhões de poluentes foram emitidos para a atmosfera. E mesmo assim, questiona se realmente a atividade humana ela contribui de forma decisiva para o aquecimento global. Aqui nós vemos um quadro demonstrativo a nível mundial de emissão de CO2 para a atmosfera de alguns países como a América do Norte, a América Central, a América do Sul, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania. Então,
Nessa aula de hoje, nós percebemos o seguinte, que, baseado nessa utilização desses derivados do petróleo, o planeta ele sofreu grandes mudanças, principalmente em relação à sua atmosfera, certo? Quando muitos gases eram emitidos para a atmosfera sem demasiado controle. E entre esses gases tem o ICF6 e o CO2, que é o gás carbônico. O ICF6, quando utilizados em equipamentos como geladeiras, ao ser liberado para a atmosfera, eles iam de encontro à camada de ozônio. Chegando a essa camada, eles acabavam reagindo com o O3, que é o ozônio, fazendo com que acontecesse a quebra dessas moléculas, transformando em oxigênio e liberando um átomo de oxigênio. Assim sendo, houve essa redução desse O3, que é o gás ozônio, principalmente em algumas regiões do Polo Sul, na Antártida. Havendo essa redução, houve uma grande intensidade de raios ultravioleta chegando à Terra, ocasionando assim o superaquecimento, principalmente nas geleiras, derretendo-as e aumentando o volume dos rios, mares e oceanos. Com a emissão do gás carbônico, isso intensificou esse aquecimento, porque esse gás carbônico ele ficava retido na atmosfera e formava uma camada. E essa camada ela impedia o retorno dessa radiação. Quando era refletida na superfície da Terra, o seu retorno era impedido por essa camada de gás carbônico, certo? Ocasionando assim mais tempo a retenção da temperatura, fazendo com que a Terra ficasse mais tempo aquecida, e isso foi denominado de efeito estufa. Também vimos que vários representantes eles se preocupavam em relação à questão dessas emissões de poluentes e se reuniram na Eco 92, no Rio de Janeiro, em 1997, para a discussão desse aquecimento, chegando ao acordo que a Terra estava passando por mudanças e essas mudanças deveriam ser controladas. Assim sendo, na 4ª Conferência em Kyoto, no Japão, foi protocolado propostas objetivas. Apenas em 16 de fevereiro de 2005 é que entrou em vigor esse protocolo e que os Estados Unidos ainda se recusou a aderir a esse acordo, alegando seu desenvolvimento econômico. Mesmo assim, vimos também que ainda há questionamentos relacionados se realmente a ação humana, o papel da atividade humana, ela contribui realmente para esse efeito estufa e as mudanças climáticas do planeta. Vimos também um quadro demonstrativo onde cada país emite em toneladas o gás carbônico para a atmosfera. Então é isso, eu espero vocês no nosso próximo encontro.